Boa noite a todos. Estamos mais uma vez aqui, dando prosseguimento ao nosso estudo, no terceiro momento do capítulo 17, Vidas Sucessivas e as Objeções. Nós vamos finalizar esse capítulo e vamos entrar, então, no novo modo de olhar, né? 100 anos depois do Leon Denis, para ver os capítulos 16 e 17 novamente, que vai estar relacionado com esses momentos que nós falamos do 16 e do 17, certo? Vamos iniciar, então, o nosso momento pedindo a ajuda dos nossos guias. Guias amigos espirituais, mais uma vez estamos aqui reunidos, buscando, através dessa obra de Leon Denis, acalmar um pouco nossos corações, ficarmos mais tranquilos, refletindo sobre essas informações, para que possamos passar bem por esse período, que mesmo que não entendamos, está relacionado ao nosso bem, à nossa evolução espiritual. Pedimos que possamos ser inspirados, possamos utilizar todo esse ensinamento, dizendo juntos, graças a Deus. Regina, só para um acertozinho, é as vidas sucessivas, provas históricas. Esse é provas históricas. Desculpe você, eu estou ainda lá no outro, que está misturado. Porque no outro está misturado, né? É verdade. No outro está misturado. E a gente está realmente já adiantando para montar o outro, eu já fiquei lá nas objeções, de novo. Mas vocês entendem, né? Vocês entendem nosso linguajar, já íntimo agora de vocês. Vamos, então, iniciar esse momento desse capítulo, muito importante, para fecharmos essa história toda de vidas sucessivas. As vidas sucessivas trazendo a ideia das reencarnações. Nós estamos na terceira parte deste capítulo 17. Leon Denis fala dos gênios enviados do alto. Isso significa que nós estamos sempre recebendo reveladores, sempre recebendo inspiradores, que estão muito acima de nós em conhecimento, em vibrações. E esses gênios, eles realmente trouxeram para nós um conteúdo extremamente importante, porque sem esses gênios, nós não teríamos conhecimento nenhum. Estávamos ainda lá na época da caverna, olhando os bichinhos que a gente tinha caçado aqui, caçado ali. Onde íamos morar? Encontra um buraco lá na pedra e abre um buraco para existir, né? Então, ele fala que os gênios enviados no alto brilham como faróis na escuridão da noite. Você vê como é que a gente imagina eles já descendo, brilhando, né? Parecem sóis, assim, que estão chegando ao nosso planeta. Se remontarmos a mais da alta antiguidade, sem falarmos de Hermes, Zoroastro, Krishna, desde a aurora dos tempos cristãos, vimos erguer-se a estatura enorme dos profetas. E a gente conhece muitos importantes, né? Aqueles tempos que todos aqueles elementos que vieram também trazer revelações ficaram na história, ficaram na nossa memória com os nossos aprendizados do cristianismo. Gigantes que avultam na história também. Eles não ficaram só na parte do cristianismo,
eles realmente aconteceram na história da nossa evolução, do nosso planeta. Foram eles que prepararam as vias do cristianismo, a religião dominadora, da qual mais tarde há de nascer, no evolver dos tempos, a fraternidade universal. Vemos o Cristo, o homem de dor, o homem de amor, cujo pensamento irradia como beleza imperecível o drama de Gólgota, a ruína de Jerusalém, a dispersão dos judeus. Olha quantos eventos, né? Quantos eventos nós tivemos nessa história toda da humanidade, desde a antiguidade até muito antes da antiguidade. E nós conhecemos essas figuras, porque elas não morreram. São figuras que ficaram presentes no nosso arquétipo, na nossa memória, formando simbologias brilhantes dentro da história do homem. E essa simbologia, muitas vezes, acaba trazendo para nós rememorações que não acabam, ficam marcadas e não se desmancham, elas não se desintegram, porque a gente continua falando em Hermes, falando em Krishna, falando em Jerusalém, falando dos judeus, falando de Gólgota. A gente lembra disso, pode não ter vivido, ou pode ter vivido, mas que, de qualquer forma, está na memória de todos. Aquele inconsciente coletivo que Jung fala é exatamente isso. Essa memória que traz essa remontagem desde o passado, desde que o planeta foi criado, e que vieram já, naquele momento, vieram gênios para nos ajudar, enquanto aqueles seres engatinhantes na espiritualidade. Tales de Mileto, um dos gênios mais falados dentro dos gregos. Inclusive, ele é que foi o autor da frase do autoconhecimento, conhece-te a ti mesmo, que está lá na entrada do que foi a Universidade de Platão. Então, aquém do Mar Azul, o desabrochar do gênio grego, foco de educação, esplendor de arte e ciência, há de iluminar a humanidade. Finalmente, o poder romano que ensinará ao mundo o direito, a disciplina, a vida social. Faltam depois os tempos da torva ignorância, 1000 anos de barbárie. A grande vaga e reversa das invasões, a emergência dos elementos ferozes na civilização, o rebaixamento do nível intelectual, a noite do pensamento. Então, vocês percebem que há uma ida e uma vinda a nível de intelectualidade. No momento, eles botam a intelectualidade lá no alto, as organizações culturais. Em outros momentos, vai vibrar mais a questão das guerras, dos impasses, das lutas internas entre civilizações. Mas tudo isso faz parte justamente desses processos de renovação. Porque todo momento que tem uma renovação, que o mundo espiritual precisa renovar, ele faz umas limpezas assim. E muitos acabam sendo os gatilhos dessa limpeza. E acabam entrando em guerras às vezes bárbaras mesmo, como foi na época que chamou de época da barbárie. Aqui nós vemos Gutenberg, Cristóvão Colombo, Lutero. Isso aqui aparecendo nesta mesma fase. Vai surgindo novamente um legado
preocupado com a civilização novamente. Lutero vindo para arrumar a igreja de novo, vindo para reformar a igreja. Cristóvão Colombo, para buscar, por causa das viagens, né, ele foi buscar um caminho, porque ele estava saindo de um caminho e foi buscar outro caminho, acabou descobrindo as Américas. Então, tudo isso veio nesse tempo. Erguem-se as catedrais góticas, revelam-se continentes desconhecidos, a religião entra na disciplina. Então, tudo esses três foram fortes nessa questão da descoberta dos continentes, das mudanças nas igrejas, nos templos da igreja, e também da religião entrando no processo de disciplina, de arrumação, de organização, que anteriormente a Lutero tinha perdido totalmente os valores e as regras. Graças à imprensa, o novo pensamento espalhar-se-á por todos os pontos do mundo. Depois da Reforma, virá a Renascença, que em seguida virão as revoluções. Então, aqui temos realmente uma linha do tempo mostrando os altos e baixos dessas organizações, tanto religiosas, quanto políticas, quanto sociais, aqui culturais também, né? Aqui ele coloca todos os eixos, né? Ele coloca política, ele coloca a religião, ele coloca as artes, ele coloca a cultura também. Então, houve um movimento de lá dos gregos, do momento de Tales de Mileto até a Renascença, passando por esse intermediário barbárie, o mundo realmente já se sacudiu bastante, né? Já sacudiu muita coisa aí, muita poeira rolou, né? Muitos mares se abriram, né? Depois de Moisés, muitos mares se abriram. Então, o livro tem uma questão aqui do livro Depois da Morte, né? Que traz as crenças e negações da doutrina secreta, das religiões. Isso. Tudo isso, né? Fala um pouquinho sobre isso. Esse trecho aqui do livro de Leon Denis, Depois da Morte, é interessante, que ele mostra justamente essa questão, porque a gente fica imaginando, vieram esses gênios, né? Por que a gente não deu continuidade, né? Então, ele fala assim, né? Lançaram aos ventos a semente que fecunda as almas, promulgaram a lei moral imutável em toda parte e sempre semelhante a si mesmo. Ou seja, apesar de estar em diferentes pontos do mundo, a ideia sempre era a semente, né? A ideia era sempre a mesma, né? Mas os discípulos não souberam guardar intacta a herança dos mestres. Estando mortos aqueles, seu ensino foi desnaturado, tornando-se irreconhecível pelas alterações sucessivas. A média dos homens não estava apta para perceber as coisas do espírito e as religiões perderam depressa sua simplicidade e sua pureza primitivas. As verdades que traziam foram afogadas sob os detalhes de uma interpretação grosseira e material. Abusou-se dos símbolos para chocar a imaginação dos crentes. E logo, sob o símbolo, a ideia-mãe foi sepultada e esquecida. A verdade é comparável a essas gotas de chuva que tremem na extremidade de um galho. Enquanto permanecem ali suspensas, brilham como puros diamantes sob o clarão do dia. Logo que tocam o solo, misturam-se a todas as impurezas. Tudo que vem do alto suja-se ao contato terrestre. Até no seio dos templos, o homem levou suas paixões, suas cobiças, suas misérias morais. Além disso, em cada religião, o erro, esse bem da terra, mistura-se à verdade, esse bem do céu. Então, esse trecho aqui é interessante, que ele mostra justamente por que nós ainda estamos nessa condição.
tantos gênios vieram, tanta cultura, tanta oportunidade que nós tivemos, porém, por causa dessa nossa materialidade, essa nossa necessidade de estar sempre focado no material, a gente não conseguimos ainda dar esse salto, né? Que nem o Leão falou, né? Para cima, né? A gente não conseguiu ainda decolar. A gente tá que nem, né? Que nem voo de galinha, né? Precisamos pegar aí um albatroz aí, né? Nós estamos no verdadeiro tobogã, né? Exatamente. Estamos aí, os gênios vêm, eles mostram, as ideias são sempre voltadas para a espiritualidade, para a gente saber que a gente tem que cada vez mais desapegar da matéria, mas a gente teimoso, a gente cisma de voltar. E aí, assim que eles se afastam um pouquinho, pronto, a gente volta aí, distorce todas as ideias pelo nosso egoísmo, né? Essa cobiça, egoísmo, né? Por isso é que, quando falou de reveladores, perguntaram por quê, se já tinham tido reveladores, por que vinham sempre reveladores? Porque o homem esquece. O homem esquece do que aprendeu. Toda hora tem que estar revelando, né? Toda hora tem que revelar, né? Tem jeito, né? É verdade. Existe também uma curiosidade nesse livro aí, Depois da Morte. Ah, é isso mesmo. Muito interessante isso, né? O Eurípides Barçanufo, ele não foi de pronto um espírita. Na verdade, ele queria dissuadir seu querido tio, o senhor Mariano, de sua crença no espiritismo, né? Ele era católico, né? O Barçanufo, né? A erudição de Eurípides sempre sobrepujava os argumentos de seu tio. Reconhecendo não ter condições culturais para debater com seu sobrinho, ou seja, com o Eurípides Barçanufo, senhor Mariano lhe emprestou um livro de quem teria. Agora imagina quem teria. O livro era Depois da Morte, de Leon Denis. O impacto que aquela obra causara em seus valores intelecto-morais introduziu Eurípides Barçanufo na doutrina espírita. Sua conversão concluiu-se ao ser convocado por mentor espiritual, Vicente Paulo. E Vicente Paulo a assumir a doutrina dos espíritos. Eurípides possuía várias faculdades mediúnicas: desdobramento, vidência, psicofonia, psicografia, receituário, efeitos físicos e, em especial, a de cura. Ele mesmo curou a mãe, cuja doença era um enigma, tanto em termos de diagnóstico como em termos de tratamento. Então, que história bonita é essa, né, da conversão de Eurípides Barçanufo aí, justamente com o livro Depois da Morte, de Leon Denis. Olha só que coisa bonita, né? Essa figura assim tão expressiva. Tem uma história, e ele tem uma história de transporte em que ele foi em algum lugar, tratou uma pessoa sem sair de onde ele estava, né? Isso, exatamente. Ele se materializou, exatamente. Foi para curar uma criança, eu acho, que estava doente. Isso. Aí o pai saiu para encontrar com ele. Quando encontrou com ele, quando chegou lá, ele falou: não, já está tudo resolvido e você vai encontrar lá uma roupa, alguma coisa que fez com que o pai da criança soubesse que ele tinha estado lá realmente. É muito interessante. Muito legal, né? É muito interessante. Foi uma materialização que ele fez. Ele tinha essa capacidade de efeitos físicos. Bicorporação. Estava querendo lembrar o nome, que tinha esquecido. É bicorporação. Exatamente. Vamos lá. Eis que, após muitas vicissitudes, lutas e dilacerações, a despeito das perseguições religiosas, das tiranias civis, das inquisições, o pensamento se emancipa. Então, depois de muitas lutas, depois de muitas perseguições, o pensamento vai permanecendo, vai se ampliando em relação a essa questão das reencarnações também, né? O problema da vida, que com as concepções de uma igreja que se tornara fanática e cega, continuava impenetrável. Vai esclarecer-se de novo. Então, aquela igreja que fechou e que não dava nenhum tipo de cogitação para haver vidas anteriores,
vai ter que buscar um novo esclarecimento. Por isso, essas vindas sempre desses gênios, desses reveladores, porque até para dentro da própria igreja, eles precisam, né, dessas pessoas que vêm provar, né, provar mesmo que a vida continua após a morte. Qual estrela sobre o mar brumoso reaparece a grande lei? O mundo vai renascer para a vida dos espíritos. A existência humana deixará de ser um escuro beco sem saída para se transformar em estrada largamente aberta para o futuro. Quer dizer, realmente não dá para a existência humana ser beco escuro, né? Exatamente. Não dá. A gente tem que ter uma saída mesmo, porque senão não teria lógica nada do que acontece no mundo. Não tem lógica. Não sei como as pessoas não podem não ver a lógica disso tudo, né? Cada um tem o seu ainda momento, tem gente que não vê, não é? Cada um tem seu momento. Aí vai acontecer dentro da casa da pessoa, que é para ela acordar. Exatamente. Mas quando acontecer, ela vai ter, na doutrina espírita, o caminho para ela poder se orientar, né? Se instruir. Mas se acontece justamente na doutrina espírita que elas vêm pedir socorro, né? Porque não está entendendo o que está acontecendo ali. Exatamente, não tem como explicar. O materialismo não explica. A cadeira está subindo. A televisão apaga e acende toda hora. Está caindo coisa lá dentro de casa. É isso aí, não tem como. Acaba. Mas aí conta, né? Então, aí ele está falando agora das leis da natureza, né? As leis da natureza da história completam-se e afirmam na sua unidade imponente. Então, existe uma unidade, sim. Essa história ela não podia ser fragmentada, porque se a história fosse fragmentada, nessa linha do tempo, ela estaria contra as leis da natureza, porque tudo acontece interligado. Nada acontece antes do tempo que tem que acontecer. Então, as leis da natureza estão de acordo com a história. E é o que ele disse aqui, se complementam, porque tem uma unidade entre as leis da natureza e a história. Uma lei circular preside a evolução dos seres e das coisas, rege a marcha dos séculos e das humanidades. Olha só, a questão do círculo, Ricardo, novamente, né? Tudo é circular, circular. Você olha para o céu, você vê o Sol passa de um lado para o outro, mostrando a circunferência da Terra, e não tem jeito de fugir disso. Cada destino gravita num círculo imenso. Cada vida descreve uma órbita. Isso aqui é o que os orientais chamam de roda de Sansara, que é justamente você ficar rodando em círculo. Eu brigo com você agora, vou correr coxia pelo mundo. Daqui a não sei quantos anos, a gente vai deparar na nossa presença num determinado local que não tinha nada a ver, nem com o primeiro, nem com o último que a gente teve. Exatamente. Aí a gente encontra aquela pessoa que não vê há muitos anos e que deixou um rastro negativo. Por isso a gente tem sempre que deixar bons amigos no caminho. Pode deixar inimigos, não. Verdade. Que a roda Sansara vai lá, ó. A sua órbita vai bater ali no mesmo lugar. Trazer de novo, né? Toda a ascensão humana divide-se em ciclos, em espirais que se vão ampliando, amplificando, de modo a tornar um sentido cada vez mais universal. Então, no momento em que eu vou percebendo essa espiral, eu vou percebendo que a circunferência da espiral ela é cada vez maior. É o círculo imenso que ela está gravitando agora. Então, cada vez mais, essa espiral está chegando a um ponto
de unidade com o círculo do universo. Então, ele começa desse tamaninho, com a nossa primeira vidinha. E aí essa vidinha vai crescendo, e vai crescendo, e vai crescendo, e a gente acaba nesse imenso círculo do universo. Todo mundo passa por esses mesmos caminhos. Não tem ninguém que possa correr sem ter passado. Ele pode até passar mais rápido do que eu, do que você, mas ele tem que passar pelas experiências. Ele tem que viver as mesmas coisas, que todo mundo tem que aprender as mesmas coisas, porque senão a gente não vai saber a verdade no final. Para a gente saber a verdade plena, eu tenho que aprender todas as partes da verdade. Agora, eu posso correr, mas posso, se eu ficar alerta, se eu ficar buscando compreensão, se eu ficar realmente entendendo e buscando também essa parceria no meio do caminho, né? Parceria é uma coisa importante, porque um ajuda o outro, por isso você tem que ter parceria. Uma andorinha só não faz verão, não. É verdade. Tem alguma coisa sobre isso, Ricardo? Sim. A gente Fala pode citar aqui uma apostila aqui do 12º Encontro Espírita sobre Espiritismo e Psicologia do Centro Espírita Leon Denis, e que o tema foi a evolução espiritual, né? Então, eles falam lá, né, um trecho lá dessa apostila, né, no início, né? A lei circular preside a todos os movimentos do mundo, rege as evoluções da natureza e história da humanidade. Cada ser gravita em um círculo, cada vida descreve um círculo. Toda a história humana se divide em ciclos. Os dias, as horas, o ano e os séculos rolam na órbita do espaço e o tempo e renascem, porque sem o fim se há um fim. E é precisamente o de voltar ao princípio, ou seja, é justamente essa ideia desse ciclo, né? Esse círculo, né? Os ventos, as nuvens, as águas, as flores seguem o mesmo sentido, o mesmo destino, né? Todo ser já existiu, renasce, sobe, evolui como uma espiral, cujas órbitas vão aumentando cada vez mais, e é por isso que a história vai tomando um caráter cada vez mais universal, né? E aí a gente, para ter uma ideia assim mais concreta, né, a gente pode até ver esse ciclo das águas, né? Que a gente tem lá a água do mar, aquece, né? O sol aquece a água do mar, a água evapora, chega a uma determinada altura, né? Por causa que fica mais frio, ela condensa, forma as nuvens elas se movimentam até um momento em que elas acabam se transformando em chuva. Essa chuva molha o solo, penetra no solo, cria os rios, alimenta também as plantas, e volta, né, através dos rios, volta em direção ao mar, e aí você tem esse círculo aí. Então, é uma forma da gente buscar entender um pouco aí toda essa mensagem aí, desse círculo, né, esse ciclo que a gente está sempre aí indo e vindo, e que a gente vê aí tão bem descrito com essa forma da espiral, né, que a gente já falou algumas vezes aí, que é bem interessante, né, que a gente vai entendendo melhor aí como é que é a evolução do átomo ao arcanjo, não é isso? Que nem diria lá no Livro dos Espíritos, né? Do átomo ao arcanjo. E o interessante é quando você volta, ele fala, gravita, né, no círculo, e quando chega num determinado fim, você volta ao princípio. Isso. Mas esse princípio não é nunca igual ao anterior. Certo. Você sempre vai chegar com alguma coisa a mais. Por mais que você tenha andado só um tiquinhozinho assim na espiral, quando terminou o ciclo da vida daquela pessoa, ela nunca está a mesma. Nada está o mesmo. Se você olhar uma planta, no dia seguinte você olha de novo, ela tem outra expressão. Tudo modifica, não tem essa, né? É sempre movimento, né? Tem uma questão no Livro dos Espíritos também, na natureza, né? Isso. Então,
A gente tem aqui no Livro dos Espíritos, né, a parte 2 do Mundo Espírita, capítulo 9, intervenção dos espíritos no mundo corporal, no item 9, ação dos espíritos nos fenômenos da natureza, a questão 540. Os espíritos que exercem uma ação sobre os fenômenos da natureza agem com conhecimento de causa, em virtude de seu livre-arbítrio ou por um impulso instintivo e irrefletido, né? Aí os espíritos respondem: uns sim, outros não. Faço uma comparação. Imagina essas miríades de animais que, pouco a pouco, fazem emergir do mar ilhas e arquipélagos. Julgas que não haja aí um fim providencial e que essa transformação da superfície do globo não seja necessária à harmonia geral? Entretanto, são apenas animais do último grau que executam essas coisas, provendo as suas necessidades e sem suspeitarem de que são instrumentos de Deus. Olha que coisa bonita, né? Pois bem, do mesmo modo, os espíritos mais atrasados são úteis ao conjunto, enquanto se ensaiam para a vida e antes de terem plena consciência de seus atos e de seu livre-arbítrio. Atuam em certos fenômenos de que são os agentes inconscientes. Primeiramente, executam, mais tarde, quando a sua inteligência estiver mais desenvolvida, comandarão e dirigirão as coisas do mundo material. Mais tarde ainda, poderão dirigir as coisas do mundo moral. É assim que tudo serve, tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que começou ele próprio pelo átomo. Admirável lei de harmonia que o vosso espírito limitado ainda não pode apreender o conjunto. E aqui, justamente, de certa forma, ele está resumindo essa questão da espiral, não é isso? É isso? Exatamente. Os seres mais simples, eles vão se desenvolvendo, não é isso? É reino vegetal, reino animal, reino nominal e reino angelical. Olha só, a gente podemos descrever. Na verdade, um não pode existir enquanto o outro não tiver completado um ciclo, né? Exatamente, exatamente. Está tudo encadeado. Tudo encadeado. Nada não podia vir um homem enquanto não a espécie anterior não tivesse complementado. Isso. Tinha que começar lá no protoplasma, não é isso? Lá naquela sopa, né, que começou quando a Terra esfriou, né? Que a gente acha, mas na verdade tinha alguém mexendo lá o caldeirão, não é isso? Com não certeza. Foi por acaso que aconteceu aquilo. Então, assim como a natureza se renova sem cessar em sua ressurreição, desde a metamorfose dos insetos até o nascimento e a morte dos mundos, assim também a coletividade humana nascem, desenvolvem-se e morrem nas suas formas sucessivas, mas não morrem senão para renascer e crescer em perfeições, em instituições, artes, ciências, cultos e doutrinas. Então, aqui está fazendo o fechamento daquilo que você leu no livro de Kardec. Exatamente. Toda essa questão aí dessa espiral. Renovação sem cessar. Isso. Nas horas de crise, desvario, surgem enviados que vêm restabelecer as verdades obscurecidas e encaminhar a humanidade. Não obstante a emigração das melhores almas humanas para as esferas superiores, as civilizações terrestres vão se regenerando e as sociedades envolvem-se. As sociedades vão se evolvendo, né, nesse processo todo de regeneração. A despeito das múltiplas necessidades nos oprimem, o testemunho dos séculos diz-nos que, em sua ascensão secular, as inteligências apuram-se, os corações tornam-se mais sensíveis, a humanidade no seu conjunto sobe devagar. A contar de hoje, ela aspira à paz na solidariedade.
Então, você vê que está vindo devagarinho, justamente naqueles momentos de crise. No momento em que chegou lá aquela época da barbárie, começaram a vir os gênios. Depois teve o processo todo de outras crises, outras guerras que vieram aí pelo mundo, vieram outros gênios para aplacar um pouco dessa questão do povo oprimido, né? Que a civilização, em vários momentos, se sentiu oprimida. Hoje a gente está num momento desse e, com certeza, vão surgir aí pessoas importantes que vão acontecer nesse momento, que vão trazer nesse momento soluções que estamos precisando, mas que o plano espiritual está aguardando um momento certo para ver até que ponto nós daremos testemunhas de paciência, teremos testemunhos de humildade. Se nós tivermos só desvarios, a gente vai só puxar as coisas negativas. Então, por isso que a gente tem que ter serenidade para poder realmente atrair as coisas positivas que a gente precisa. E aprender com os nossos erros, não é isso? Isso. Nós já vimos tantas vezes aí, tantas situações aí que civilizações cresceram, né, e caíram por conta justamente do egoísmo, né, da cobiça. Né? Então... E aí ele diz, nesse momento, desses testemunhos todos, as inteligências se apurando, os corações se tornando mais sensíveis. Exatamente. Então, a gente está subindo. Devagar, mas está subindo. Ainda não chegamos no ápice, mas já estamos em alguns degraus acima. Isso. Que a gente olhar para trás, a gente vê que não tem necessidade de fazer tanta coisa como a gente está fazendo ainda, né? Exatamente. E essa sacudida aí que a gente está sofrendo agora é justamente para a gente refletir bem sobre isso, né? Sobre essa questão. Exatamente. Em cada renascimento, volve o indivíduo à massa. A alma reencarnando, toma nova máscara. As respectivas personalidades anteriores apagam-se temporariamente. Reconhece-se, entretanto, através dos séculos, certas grandes figuras do passado. Torna-se a encontrar Krishna no Cristo e, em ordem menos elevada, Virgílio em Lamartine, Vercingetorix em Desaix, César em Napoleão. Olha só, vão voltando, né? Personalidades vão voltando. E se elas não tiverem ainda as questões para resolver dentro dos assuntos populares, elas vão também ser populares. Né? Por isso que a gente vê que um lá atrás foi importante, mas não acabou o trabalho. Então, ele vem também, né, numa posição importante para terminar o projeto anterior e dar continuidade àquilo que ele estava pensando lá atrás. E a gente vê isso na história, né? E aí vê César lá fazendo toda aquela pose, né? Não acabou o que ele precisava fazer. Veio Napoleão. Exatamente. Quem virá depois de Napoleão? Porque ele também não conseguiu acabar. Exatamente. Não, e é interessante, né, que apesar de toda aquela opressão que o Império Romano ele trouxe para a Gália, né, que essa conquista que aconteceu, né, também trouxe um certo desenvolvimento, né? E é isso que você falou. Veio César para fazer essa primeira situação, criar essa primeira situação. E depois veio o Napoleão também para criar uma outra situação, só que ele acabou errando a mão também. Ele exagerou, não é isso? Passou aí do ponto, né? Foi só receber a coroa, pronto. Já mudou o espetáculo, né? Exatamente. Já... É isso aí. Dê poder ao homem, a gente conhece quem é, né? Exatamente. Então, aí tem a questão dessas reencarnações, que às vezes são bastante duvidosas, tem muitas polêmicas. Você trouxe uma polêmica aqui, né, em relação a essa questão. Exatamente. Encontrei aqui uma nota do tradutor aqui
no livro O Gênio Céltico e o Mundo Invisível, né, de Leon Denis, que é justamente que não existe consenso sobre Jesus ser a reencarnação de Krishna. É isso? Então, tem aí na Caminho da Luz e também na Gênesis, tem algumas citações que deixam uma margem de dúvida em relação a isso. Possivelmente aí no futuro, com certeza, nós vamos saber isso aí, não é isso? Com certeza. Tudo será esclarecido mais cedo ou mais tarde. Exatamente. Como isso aí não é tão importante para o nosso conhecimento, não vai mudar nada moralmente o homem, o que vai mudar é o que ele está fazendo hoje, né? Isso. Então, vamos aguardar. Não adianta. Em certa mendiga, de feições altivas, de olhar imperioso, acocorada sobre Me perdi aqui. Sobre uma esterqueira às portas de Roma, coberta de úlceras e estendendo a mão aos transeuntes. Poder-se-ia, segundo as indicações dos espíritos no século passado, reconhecer Messalina. Quantas outras almas culpadas vivem em roda de nós, escondidas em corpos disformes, expostas a males que elas por si mesmas prepararam e, de alguma sorte, moldaram os seus pensamentos com seus atos de outrora. Então, essas indicações mostram que muitas vezes a gente não reconhece quem é que está ali, né? Porque ela está ali como mendiga, e por trás daquela mendiga pode ter uma indicação de o que foi lá atrás, né? Essa, por exemplo, Messalina, né? Quem foi Messalina para você reconhecer uma mendiga que está lá coberta de úlcera? Por que será que ele conheceu, que ele ligou a Messalina? Quem foi Messalina, Ricardo? Então, o nome dela era Valéria Messalina, né? Também conhecida somente como Messalina. Em Roma, né? Nascida no ano 20 ou ano 17, né? Desencarnou no ano 48, né? Foi uma imperatriz consorte romana, terceira esposa do imperador Cláudio. Ela era também prima pelo lado do pai de Nero, prima de segundo grau de Calígula. Você vê que ela tem um sangue forte, né? E sobrinha bisneta de Augusto. Messalina era poderosa e influente, com uma reputação de ser promíscua. Alega-se que ela teria conspirado contra o marido e foi executada quando o plano foi descoberto. A esta reputação, que pode ser derivada de um viés político contra ela, acabou perpetuada na arte, na literatura e até os tempos modernos, né? Que acabou até sendo um adjetivo pejorativo, né? Chama Messalina quando quer... É verdade. Ela é uma Messalina. Né? Exatamente. Acabou criando aí... E aí é interessante também, né? Essa questão dessa vinda dos espíritos que tiveram uma vida com muitos erros, né? Muitas transgressões às leis divinas, né? E que, por conta disso, existe essa necessidade de vir numa situação assim tão crítica como, no caso, aí é citada a mendiga, né? E a gente vê também, interessante, né? Alguns exemplos, né, de espíritos sofredores, né? No céu e inferno, né? Na parte 2 exemplos, né? E aí eu vou citar aqui o caso de suicida, né? Que é o caso do François Simon Lovert, né? Então, numa comunicação em 12 de fevereiro de 1863, ele conta assim, né? Começa, né? O vazio, o espaço, eu caio, socorro, meu Deus, tive uma vida tão miserável. O que era isso, né? O espírito suicida que se comunicava não podia ficar mais tempo para explicar sua situação, tão perturbado que ele estava, né? E aí ele pediu que perguntassem para espíritos felizes próximos a ele, né? E aí entrou o guia do médium, que estava fazendo a comunicação, né?
dizendo, né, aquele que acabou de se dirigir a ti, meu filho, é um pobre infeliz que tinha uma prova de miséria sobre a terra, mas o desgosto apossou-se dele, a coragem lhe faltou, e o infeliz, em lugar de olhar para o alto, como deveria ter feito, entregou-se à embriaguez, desceu aos últimos limites do desespero e pôs fim à sua triste prova jogando-se da Torre François I, no dia 22 de julho de 1857. Tende piedade dessa pobre alma que não é adiantada, mas que, no entanto, tem bastante conhecimento da vida futura para sofrer e desejar uma nova prova. Pedi a Deus para lhe conceder essa graça e fareis uma boa ação. Então, a gente vê o caso aqui de um espírito que, por conta de uma necessidade, ele teve que voltar numa vida dura, né? Com muita dificuldade, e ele não suportou isso, e ele, achando que iria acabar com o seu suplício, ele suicidou. Só que ele passou aí, a gente vê aqui, 57 para 63, 6 anos. Ele está há 6 anos, estava, né, no caso, há 6 anos, revivendo aquele suicídio dele. Por quê? Porque ele ainda tinha todo aquele princípio vital, né, aquela energia, que era justamente para ele poder ter aquela encarnação, e que, através do suicídio, ele tentou se livrar, porém, enquanto ele não conseguia aí, utilizar, né, desfazer essa questão relacionada a essa interrupção da existência dele que ele fez, ele ia ter que sofrer aí essas visões aí esse desespero todo, que era o momento em que ele se suicidou. É a memória da culpa. Exatamente. A memória da culpa. Ele não está mais vendo, mas ele está sentindo tudo que aconteceu, Isso. né? Exatamente. Ele vai, através do pensamento, ele vai revivendo todas essas questões dolorosas aí, até ele conseguir se harmonizar, né? Dr. Pascal, das vidas, exprime-se assim a este respeito. O estudo das vidas anteriores de certos homens, particularmente feridos, revelou estranhos segredos. Aqui, uma traição que causa uma carnificina é punida, passados séculos, com uma vida dolorosa desde a infância e com uma enfermidade que traz a marca de sua origem, a mudez. Os lábios que se traíram já não podem falar. O inquisidor torna a encarnação com um corpo doente desde a meninice. Para um meio familiar eminentemente hostil e com intuições nítidas da crueldade passada. Os sofrimentos físicos e morais mais agudos acossam-no sem afrouxar. Exatamente. Se você olhar realmente as vidas anteriores dessas pessoas que estão vindo com problemas corporais, com flagelos corporais, vai olhar lá atrás para ver o que ele fez. Com certeza, ele manchou o perispírito dele com toda essa problemática da vida dele passada. E aí, aquele perispírito não pôde realmente trazer um corpo físico na próxima encarnação que fosse saudável, porque estava todo manchado o perispírito, de tantas coisas ruins que aquele espírito fez, né? Às vezes até é uma necessidade de ele passar por aquilo que ele criou, para que ele tenha um aprendizado, né? Ele possa, através dessas experiências... Porque o corpo físico, quando ele vem com um problema, uma limitação, é justamente para inconscientemente você vai associar na inconsciência, no inconsciente profundo, está lá a marca. Isso. E aí vem aquela intuição leve de que aquilo ali tem a ver com a sua culpa passada, que você se arrependeu agora e tem que reparar, né? Exatamente.
é o despertador. Estes casos são mais numerosos do que se supõe. Cumpre ver neles a aplicação de uma regra inflexível. Todos os nossos atos, consoante uma natureza, traduzem-se por um acréscimo ou diminuição de liberdade. Daí, para os culpados, o renascimento em invólucros miseráveis, prisões da alma, imagens e repercussão do seu passado. Tudo isso é repercussão do passado. E é interessante ele falar acréscimo ou diminuição de liberdade, é justamente isso. Você terá menos liberdade de escolha, porque você vem mais limitado. Agora, também é uma prova difícil quando você vem com todas as possibilidades de escolha. Certo. Aí fica muito mais difícil. Eu tenho tudo à minha volta. Isso. E a tendência da gente é se acomodar, né? Exatamente. Eu vou fazer o quê? Eu tenho tudo à minha volta, tenho tudo nas minhas mãos. Para que eu vou me esforçar, né? Não é? Para que eu vou me esforçar? Esforçar nada. Pois é. Aquilo que parece castigo, às vezes, é ajuda, né? É uma forma de ajudar o espírito a se mexer, com né? certeza. Andar para o progresso. Com certeza. Né? A lei de progresso aí forçando a gente. Nem os problemas da vida, nem os problemas da vida social se explicam sem a lei do renascimento. Todo o mistério do ser se resume nela. É dela que o nosso passado recebe sua luz e o futuro sua grandeza. Nossa personalidade amplifica-se inesperadamente. Compreendemos que não é de ontem que data o nosso aparecimento no universo, como ainda é crença de muitos. Mas, ao inverso, nosso ponto de origem, nosso primeiro nascimento, afunda-se na escuridão dos tempos. Sentimos que 1000 laços, tecidos lentamente, através dos séculos, prendem-nos à humanidade. Então, não tem como definir quantos e quantos e quantos e quantos eu já vivi. É um mistério. Mas eu sei que toda a vivência que eu tive está aqui armazenada no meu arquivinho, lá no meu porãozinho da casa mental, né? É isso aí. Está lá no meu porãozinho da casa mental, no inconsciente profundo, em que tem todas as criaturinhas que viveram as experiências que hoje eu trouxe aqui, né, no meu universo de potencial, né, que explica o que eu estou vivendo hoje, explica as pessoas que estão à minha volta, explica as facilidades que eu tenho e as dificuldades. Tudo isso é explicado por esse mistério, né, que vai trazer aquela luz do passado para construir, né, que ele fala que é o futuro, a grandeza do futuro, né? É isso aí, amplificando a personalidade. É muito bonito esse símbolo que ele usa, né? É dela, né? Quer dizer, esse mistério do renascimento, né? É esse mistério do renascimento que faz com que o nosso passado receba uma luz, porque ele está aqui presente, e o nosso futuro comece a poder se engrandecer. E se eu não tivesse bagagem no passado, quem seria eu? Nada. Né? Andaria falando ainda. Exatamente. Não teria faz mais. Parte, né? Tudo que nós fizemos de certo e errado, somos nós, como indivíduo, não é isso? Isso é que nos torna indivíduos, né? Diferentes uns dos outros, né? Exatamente. Agora, então, o que eu preciso fazer é extrair a parte boa, isso, né? E que ficou, e começar a ir diluindo o que eu percebo que é ruim, para que eu não possa, não estrague meu caminho, né? Exatamente.
Nem nesse momento aqui, tem uma questão do Livro dos Espíritos que fala dos 3 reinos. Isso, exatamente. Você quer falar alguma coisa sobre isso? Sim, eu achei interessante aqui a questão 607, né? Que é uma questão, ela é grande, então teve uma parte que eu não coloquei, que quem estiver interessado aí dá uma lida depois, né? Mas eu coloquei assim, a parte que eu transcrevi é essa aqui. Foi dito que a alma do homem, em sua origem, está no estado correspondente ao da infância, na vida corporal, que sua inteligência apenas se desabrocha e que se ensaia para a vida, onde o espírito efetua esta primeira fase. Aí os espíritos respondem, numa série de existências que precedem o período a que chamais humanidade. Aí tem a questão 607A. Então, parece ter sido a alma o princípio inteligente dos seres inferiores da criação? Responde aos espíritos. Já não dissemos que tudo se encadeia na natureza e tende para a unidade? É nesses seres cuja totalidade estais longe de conhecer que o princípio inteligente se elabora e se individualiza pouco a pouco e se ensaia para a vida, como já vos dissemos. Que é justamente essa questão que a gente já tratou aqui da espiral, do átomo ao arcanjo, não é isso? Ou seja, a gente começa aí toda esse mundo, é feita essa sopa aí, e a partir dessa sopa é que começa os seres serem formados, se criarem, evoluírem até dar a possibilidade de ter um corpo que nem o nosso, para poder abrigar um espírito que também já está em condições de se unir a esse corpo, né? E aí, continuando aqui na 607B, esse período de humanização começa na nossa Terra. Aí respondem eles, a Terra não é o ponto de partida da primeira encarnação humana. O período da humanização começa, em geral, em mundos ainda mais inferiores. Isto, todavia, não é uma regra absoluta e poderia acontecer que um espírito, desde seu início humano, estivesse apto a viver na Terra. Este caso não é frequente e seria antes uma exceção. Então, aí ele coloca justamente aquela questão que provavelmente começa lá no mundo primitivo, não é isso? Isso o início da humanidade começa lá no mundo primitivo, que é para ele começar a ter aqueles instintos, né? Desenvolver os instintos para depois terem vindo aqui para a Terra com alguma evolução, né? É por isso que o homem ele já é colocado no aspecto social. Porque se ele fosse para viver só a parte animal até chegar ao mundo de prova e expiação, ele não precisava ser colocado em coletivo, em coletivo social no sentido humano. Porque os animais também vivem em coletivo. Sim. Mas o coletivo do animal não tem regras, valores, não tem aspecto moral, eles são instintos. É a diferença do homem, que ele precisa já desde cedo respeitar, por isso as leis vêm na nossa consciência gravadas. Para a gente já ter esse pequena alusão de dentro de nós da questão da justiça. Isso, exatamente. E se eu cometo algum engano, algum erro com a minha tribo vem em cima de mim. É isso aí. Já existe uma ética, né? Exatamente. Uma moral. Existe, é uma coisa natural, é a essência do homem, né? Exatamente. Que já existe isso. Então, é sua história. Havemos viajado com ela no Oceano das Idades. Então, a história é nossa, está aí. Está viajando no Oceano das Idades, afrontando os mesmos perigos, sofrendo os mesmos reveses. O esquecimento dessas coisas é apenas temporário. Virá em que um dia virá que um mundo completo de recordações reavivar-se-á em nós. O passado, o futuro e toda a história tomarão os nossos olhos em novo aspecto, um interesse profundo.
aumentará nossa admiração à vista de tão magníficos destinos. As leis parecer-nos-ão maiores, mais sublimes, e a própria vida tornar-se-á bela e desejável, apesar de suas provas e de seus males. É muito interessante isso, porque aqui está falando da evolução do livre-arbítrio. Essa sequência está falando da evolução do livre-arbítrio. Porque o futuro e toda a história vão tomar outro aspecto, aumentando a admiração em relação aos destinos. Quer dizer, você agora já vai entender por que eu tive que nascer numa família pobre, por que eu tive que ter dificuldades orgânicas, porque aqui já está abrindo a consciência. E aí o meu livre-arbítrio começa a poder desejar com mais consciência o meu futuro. Porque eu já sei o que eu posso ou não posso desejar. Eu já sei que eu posso ou não posso sonhar. E eu não vou sonhar com uma coisa que eu sei que é incongruente, que é utópica. Aí eu tenho um olhar melhor para o meu presente, com isso eu vou ter o meu futuro com muito mais bom senso. A gente vai chegar lá, Ricardo. A gente chega lá, Ricardo. Não, exatamente. Dá muita esperança. Olhar essa vida toda bonita aí. Exatamente. E aí a gente pode até complementar isso tudo que você falou aí, né? Aqui no Livro dos Espíritos, com a questão 397, né? Nas existências corporais de uma natureza mais elevada do que a nossa, a lembrança das existências anteriores é mais precisa? Aí os espíritos respondem, né? Sim, à medida que o corpo se torna menos material, lembramos-nos melhor. A lembrança do passado é mais nítida e para aqueles que habitam os mundos de uma ordem superior. Ou seja, à medida que a gente for evoluindo, a gente vai ter condições até de lembrar do nosso passado, porque a gente vai ter uma condição moral de suportar, saber que aquilo ali foi um período necessário para a nossa evolução. Tudo aquilo que nós erramos, né? Tudo que nós fizemos fazia parte da nossa evolução como espírito. É isso? Sim. É isso? Vamos saber, ter noção da nossa história, né? O que nós fomos, né? Que é justamente esse item que está abordando, esse final do capítulo que o Leon Denis está colocando, né? Dessa forma tão bonita, né? Ele sempre termina muito bem, né? Com certeza, né? Ele começa bem e termina bem. Exatamente. Então, Ricardo, a gente vê que a história não para, né? Que a gente tira desse capítulo isso, né? A nossa história não para. Começou num momento para cada um, de forma diferente, está seguindo de forma diferente, mas todo mundo está interligado, mesmo estando com caminhos diferentes. E a gente der um solavanco assim na rede, nós vamos mexer com toda a humanidade, né? É verdade. Temos essa influência. Essa coisa da gente passar a olhar a vida de uma forma mais bela, eu acho que isso é fundamental. É importantíssimo. Sim. Porque isso não cria ansiedade, isso não cria irritabilidade, revoltas. Porque o que cria revolta, o que faz com que as pessoas fiquem ansiosas, o que faz com que as pessoas se fragmentem internamente, é você julgar tudo que está acontecendo à sua volta. Isso é ruim, aquilo não presta, aquilo não é o que eu quero. E daí, está aí na sua frente. Vamos aproveitar e fazer o melhor. Exatamente. Né? Temos que procurar ver o lado limão, positivo. Faz uma limonada, né? Exatamente. Tem que ver o lado positivo, até para poder atrair coisas boas, não é isso? A gente emitindo bons pensamentos, nós vamos atrair espíritos bons que vão nos ajudar, né? E aproveitar o melhor daquilo que eu estou das mãos, né? Do meu talento, da minha energia, exatamente. Daquilo que eu tenho. Isso, essas adversidades vieram para desenvolver a nossa inteligência, para desenvolver o nosso conhecimento e, através disso, desenvolver a nossa moral, né?
Com certeza. Bom, então, semana que vem, estaremos no Novo Olhar. Exatamente. Né? Vamos começar agora o Novo Capítulo Olhar. 16, Novo Olhar. 16 e 17, Espero. junto. 16 e 17, eles se comprimiram, né? Eles comprimiram os dois capítulos. Exatamente, é o E eu mesmo espero autor. que vocês todos deem a sua opinião na nossa página. Os comentários, né? Nos comentários. Nós gostaríamos muito de saber o comentário de vocês. Não é elogiar, não. Ah, maravilhoso, adoro. A gente sabe que vocês nos adoram. Mas queremos as coisas sobre o assunto em si. O que ficou na dúvida? Para a gente poder colocar essas explicações para vocês. Tá bom? A gente não pode se ver pessoalmente, mas o coração está juntinho de vocês. Um grande abração para todos. E aí, Ricardo, vamos encerrando o nosso momento? Vamos então encerrar. E aos amigos espirituais, agradecemos mais esse momento em que podemos finalizar esse capítulo dessa obra tão importante para todos nós, tão atual e que pode nos ajudar, se tivermos paciência, tivermos tolerância, pode nos ajudar nesse momento tão difícil que estamos passando. Que possamos entender que isso tudo é necessário para o espírito, podendo às vezes trazer sofrimento para o nosso corpo físico, mas é importante para o espírito e tenhamos fé que tudo isso é para o nosso bem. Sendo assim, pedimos permissão para encerrar, dizendo juntos, graças a Deus.